Boa noite a todos. Gostaria de fazer vocês bem-vindos para mais uma live que teremos hoje na Semana do Administrador da Unilins, dos cursos de Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais. Gostaria de agradecer a presença do professor Tiago, que será o nosso palestrante hoje. Gostaria de agradecer a presença do professor Vorley, que será o nosso mediador do debate ou da live. E gostaria de agradecer ao Pedro, que está nos ajudando aqui do Departamento de Marketing, cuidando de toda a parte organizacional do evento. Eu gostaria de explicar rapidamente algumas coisas para vocês antes de iniciarmos, né? Então, para os alunos de Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais, essa live vai contar como a presença nesse dia de hoje, né, para aqueles que estiverem participando, e também receberão posteriormente um certificado, e também poderão contar esse evento com 4 horas complementares aí na apresentação dessas horas no final do curso. Nós também teremos aí, durante a live, né, a exposição do professor Tiago, a possibilidade de estarem enviando perguntas pelo chat. Então, nós precisamos que essas perguntas sejam enviadas, no máximo, aí até uns 45 minutos depois do início da exposição do professor Tiago, para que o professor Vorley possa separar algumas perguntas para serem feitas para o professor Tiago. Então, as 3 perguntas que o professor Vorley separar no dia de hoje receberão esta máscara da Unilins, tá? É um brinde que nós fizemos. Eu vou colocar aqui para vocês verem como ela fica, né? Ela é uma máscara muito bacana. Então, vejam só, né? Uma máscara muito bonita. Então, o professor Vorley vai anotar os nomes das pessoas, das 3 pessoas que tiverem as suas perguntas selecionadas, e vai me passar, e depois nós vamos orientar posteriormente por e-mail como que vocês poderão retirar essas máscaras, ok? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, e agora eu vou passar o tempo ao professor Vorley, que vai, então, fazer a mediação do nosso evento, tá? Muito obrigado, e sucesso, e um bom evento para todos. Muito obrigado, professor Tiago, sucesso para você, tá? Um abraço. Obrigado, Silvio. Boa noite, alunos. Boa noite, demais participantes da nossa Semana de Administração. Hoje é o segundo dia, e nós estamos contando com a brilhante participação do amigo Tiago Flávio de Souza, que vai falar um pouco hoje sobre negociação. Antes dele começar, eu gostaria de ler um breve currículo do professor Tiago. Ele é mestre profissional em administração pela Unimep, bacharel em administração pelo Uno Salesiano Lins, onde foi professor dos cursos de administração, ciências contábeis, estética, engenharia agronômica e publicidade e propaganda. Professor da pós-graduação da Fundação Educacional de Penápolis, foi coordenador dos cursos de administração da FEJA de Jaraguá e FECER de Ceres, ambas localizadas em Goiás, delegado nomeado pelo Conselho Regional de Administração no estado de Goiás, atua nas diversas linhas que compreendem as áreas de gestão, tem experiência na gestão educacional, conciliador do Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje está também como diretor administrativo da ETEC Lins. Como eu disse, o professor Tiago vai falar sobre negociação, desenvolvendo habilidades e métodos para obtenção de resultados. Tiago, estão presentes na nossa plateia virtual alunos dos cursos de administração da Unilins, da ETEC de Lins e demais interessados no tema. Te passo a palavra, fique à vontade e sucesso na sua palavra. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, primeiramente, ao professor Vorley, que um grande amigo de trabalho. Boa noite também aos que estamos assistindo, os nossos alunos, os alunos da Unilins, os alunos da ETEC. Uma boa noite especial também para o professor Silvio, que proporcionou esse momento para que nós possamos falar um pouquinho a respeito desse tema tão relevante que é a negociação. E uma boa noite também para o nosso colega, o Pedro, que está dando toda a assessoria necessária. Nós ficamos aí uns 15 minutinhos antes desse momento fazendo alguns testes e trabalhando a parte audiovisual. Então, fico muito feliz de fazer parte desse momento
um momento ímpar, né? Visto que todos nós estamos vivendo uma situação de bastante preocupação e bastante adaptabilidade, e um momento especial, claro, para nós administradores, para todos aqueles que estão também se graduando em administração. Já estendo aqui os meus parabéns para os profissionais que escolheram essa profissão, uma profissão que eu amo muito, uma profissão que me fez ser o profissional que eu sou e que me traz aí, graças a Deus, muito orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas que escolheram essa tão necessária e essencial área de atuação, que é a administração. Sabemos que hoje nós vivemos muitos desafios dentro de todos os papéis de gestão, mas em especial nesse momento agora de pandemia, o quanto que isso se vê necessário para aqueles que governam, para aqueles que estão frente às nossas nações, visto que nós precisamos continuar com todos os papéis exercidos de maneira eficiente, com qualidade e, acima de tudo, trazendo bem-estar para todas as nossas sociedades, pessoas, assim vai. Bom, pessoal, eu gostaria de tratar esse momento como um bate-papo bastante oportuno, visto que é um tema, para quem não conhece, um tema muito visível no nosso dia a dia e que, por muitas das vezes, não é parte de muitas grades curriculares das universidades, dos cursos técnicos, tecnológicos, e que eu vejo hoje uma mudança de pensamento, uma mudança de perspectiva, visto que a negociação ela se traduz nas nossas relações e é preciso absorver aquilo que traz maior eficiência para as empresas e também para as pessoas. Então, nós vamos falar de uma maneira bem aberta, eu vou tentar trazer alguns exemplos bem dinâmicos, bem práticos, para que a gente possa tentar aplicar no nosso dia a dia, porque nada mais é do que a utilização das teorias trabalhadas por vários estudiosos e que poderão trazer benefícios para as nossas atitudes diárias. Negociar é um princípio básico para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E é a partir daí que eu vou usar, então, como articulação para o nosso debate de hoje. Então, pessoal, o tema base é negociação, desenvolvendo habilidades e métodos para obtenção de resultados. Então, quando a gente pensa em negociação, oportunamente nós vimos aí a figura de duas ou mais pessoas interessadas em obter algo, né? Geralmente, para que eu possa me interessar em negociar com alguém, eu preciso entender que essa outra parte possui algo de interessante para mim. Até porque eu não vou negociar com ela se ela não tiver nada a me oferecer. Então, nós usamos esse princípio de entender quais são os propósitos para que nós entendamos também quais são os caminhos necessários para que nós possamos encontrar um resultado agregador. Então, eu gostaria de, antes de iniciar a nossa fala, quem tem criança vai entender bastante esse vídeo. É um vídeo bem curtinho que fala como que isso se dá dentro do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos elementos que são colocados nesse vídeo. É um vídeo caseiro, mas bastante interessante para a nossa temática de hoje. Vamos lá? Amanhã você vai para a escola? Tem que chorar? Vou. Tem que chorar, eu também, pai. Vai. Ó, pai, amanhã eu vou pra escola. Ó, pai, pode ser assim, ó. Amanhã eu vou pra escola. Outra manhã eu não vou. Outra manhã eu vou pra escola. Outra manhã eu não vou. Pode ser assim? É assim, ó, as professoras gostam que você vai um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, depois fica 2 dias cada um com o papai. Peraí, ó. Eu vou quando eu quero, vou quando eu quero, não quero, vou quando eu não quero, não quero. Pode ser, pai? Não, Davi, tem que ser assim, ó. Você vai, não vai. Vai. Não, pai. Não é assim que eu quero. Bom, então vamos fazer o seguinte. Amanhã você vai ter que chorar, combinado, né? Você Não, eu vou. Não, vai, não vai.
que você já aprendeu falando em inglês? Good morning de novo. Good morning de novo? Que É legal. todos os dias. Você tem duas professoras, né? Não, outra já foi embora hoje. Puxa, foi por quê? Porque agora vai trabalhar. Outra vai trabalhar na outra escola. Ah, Vai trabalhar hoje. A Leila vai trabalhar. como é que é o nome da tua professora? A Joyce. Ela tá grávida, né? Não tá, não. Ela não tá com uma barrigona assim igual do pai. Tem menina na tua barriga lá. É. Ela foi professora da Luísa, sabia? Não. É, a Joyce foi. Quando a Luísa era do teu tamanho. Mas daqui a pouco eu vou ficar um pouquinho de um coelhinho que come cenoura, né, pai? Como é que é? Você quer ficar no tamanho do quê? Não, nada. Pessoal, olha que interessante, né? Nós vimos um vídeo, no final ele acaba fugindo um pouco do foco, mas percebem como a criança, já ali nos primeiros anos, ela já consegue apresentar as suas opiniões, ela consegue entregar as suas vontades, e ela consegue, acima de tudo, propor aquilo que é de interesse dela. E dentro dessa relação, junto ali ao pai, ela consegue, de certa forma, mostrar argumentos que precisam ser refutados ou eles precisam ser dialogados, utilizados naquele momento da negociação para se encontrar um equilíbrio e um resultado. E é natural, claro, que nessa negociação o pai teve um ganho enorme ali, porque ele tinha as informações, ele usou a informação da escola, usou o que a tia falou, mas mesmo assim ele rebateu. O que eu achei interessante para esse momento nosso aqui, né? Nós precisamos entender que desde muito cedo, nós já negociamos. Né? Nós negociamos quando a gente precisa das nossas necessidades, né? No caso, quanto o bebê chora porque é a única maneira de se comunicar que ele tem para obter o que ele deseja, que é se amamentar. Então, nós precisamos entender basicamente que a negociação ela está desde o princípio nas nossas vidas. E é preciso saber utilizar a técnica certa, as informações corretas e as habilidades necessárias para que nós possamos, no final de um processo, obter ou gerar resultados que sejam resultados interessantes para a nossa empresa ou para nós enquanto profissionais. E esse exemplo eu quis trazer para vocês só para mostrar um pouco. É bonitinho, né? É interessante a criança ali falando do jeitinho dela, mas percebam a postura, né? O subir à mesa, mostrar ali, não, mas não é isso. Então, o argumento, a atitude, é isso que a gente precisa entender. Quais são as atitudes necessárias, corretas, para que a gente possa alcançar resultados melhores, né? E aí nós vamos dando sequência ao entendimento. Bom, então, pessoal, negociação é algo que todos nós fazemos. Nós sabemos que na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja doméstica ou profissional, a gente negocia. E independente, muitas vezes, daquilo que está realmente sendo colocado ali de valor. Às vezes eu estou negociando um contrato muito importante para a minha empresa e eu preciso obter os resultados dentro daquele contrato, porque isso vai depender da sobrevivência do meu negócio, ou eu posso ter uma negociação simples, né? De repente com o meu filho numa mesa, para poder entender o que ele tanto questiona, ou às vezes com a própria parceira ou parceiro, para descobrir um lugar legal para jantar, enfim, é preciso usar as habilidades de negociação. Para muitos, a negociação ela se dá apenas quando existe algo muito de valor, mas não, né? Isso independe, isso é muito relativo. A gente negocia a todo momento porque existem fatores que precisam ser equilibrados. Existem interesses que precisam ser equilibrados. E para isso ser equilibrado, nós precisamos usar a negociação como propósito de valor. Então, é uma atividade humana facilmente identificável e que nos ajuda a atingir metas para solucionar diversos problemas, sejam problemas financeiros,
sejam problemas emocionais, sejam problemas de várias outras áreas, nós precisamos usar as atividades dentro dessas relações para obter esses resultados. Então, se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês refletirem, era quantas negociações você enquanto profissional ou enquanto pessoal, quantas negociações você imagina que você tenha feito hoje, né? Pensando assim de uma maneira muito breve, vocês deveriam imaginar desde o acordar até o momento que vocês estão aqui agora nessa live, né? Quantos de vocês acordaram, negociaram com o próprio pensamento? Olha, eu preciso levantar, né? É uma negociação ali em você e o seu pensamento. Preciso dar o primeiro passo, né? Eu preciso tomar o café da manhã, ou eu não vou tomar o café da manhã. Enfim, eu preciso chegar mais cedo, porque 7h30 começa as minhas atividades lá na Unilins, lá na ETEC, enfim, onde você estiver. Eu preciso negociar. E às vezes eu tenho que negociar com a pessoa que está na minha casa, eu tenho que negociar com o meu chefe, eu tenho que negociar com aquilo que muitas vezes eu gostaria de estar fazendo agora, e eu tenho que abrir mão porque eu tenho um objetivo a alcançar. Então tudo isso faz com que nós tenhamos vários momentos de negociação. E para que a gente possa entender que esse é um processo, nós precisamos entender que tudo gera negociação. Então, fornecedor, banco, quando eu tenho alguma negociação com o fisco, com funcionário, parceiros, enfim, ali eu coloquei até o exemplo do leite da mãe, né? Às vezes o bebê precisa mamar, então ele tem que chorar para chamar a atenção da mãe, a mãe tentar solucionar aquele problema. Onde jantar, onde almoçar, qual o programa que eu vou assistir, qual filme a gente vai assistir, enfim, acordos, processos. Quando eu coloco ali, por exemplo, advogados, acordos, processos legais, eu vivencio isso dentro do Sejusc, que é o nosso Centro de Solução de Conflitos, do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando a gente percebe ali, às vezes as pessoas estão preparadas para negociar aquilo que elas mesmas possuem interesse. E algo muito simples, né? Às vezes coisas simples de se resolver, é necessária a posição de um terceiro, de um mediador, para poder gerenciar as emoções, gerenciar as informações, gerenciar as posições, e são pontos que nós vamos conversar bastante no dia de hoje. Nós temos negociações mais delicadas, como, por exemplo, negociações terrorísticas, né? Vamos dizer assim, quando a gente tem uma situação de um policial que precisa negociar com alguém que está em situação de sequestro, ou como vítima de algum tipo de situação, enfim, nós precisamos saber qual é a melhor forma de negociar em diferentes tipos de situações. E, por exemplo, os diplomatas, né, o quanto é necessário saber trabalhar essas diplomacias, e isso é dado, claro, através das técnicas de negociação. Então, quando a gente fala desenvolver habilidades para obter melhores resultados, muitas vezes são inúmeros meios que a gente pode obter para encontrar essas habilidades, mas que precisam ser refletidas na base daquilo que nós entendemos sobre o que é negociar. E que para nós introjetarmos esses pensamentos, esse entendimento, é preciso partir desse olhar, que nós estamos a todo momento negociando, independentemente do que seja, mas nós estamos negociando. E se você quer aprender a negociar bem, comece negociando com você. Comece negociando com aquilo que você sabe que você precisa obter resultado. E através daí você vai aplicando as técnicas e reconhecendo os fatores que influenciaram naquele resultado bom ou não muito bom. Porque a partir daí nós vamos filtrando também quais são as atitudes necessárias para que nas próximas oportunidades nós não percamos aí o resultado que era objetivado. Então, continuando, pessoal, nós temos duas razões para negociar, simples, tá? Se nós partíssemos aí para outros estudos, talvez nós poderíamos desdobrar isso em outros pontos. Mas, em tese, nós teríamos dois únicos pontos que levariam aí às negociações. Primeiro, para criar algo novo que nenhuma das partes poderia fazer por si só, né? Às vezes eu preciso daquele outro para poder conseguir resolver determinado projeto que eu tenho, né? Às vezes isso é perceptível no mundo dos negócios quando eu não tenho a habilidade técnica para executar determinada tarefa, mas eu tenho um
uma habilidade empreendedora que favorece o ganho de ambas as partes. E aí é preciso saber negociar para que o outro entenda quais são os reais desejos desse processo, dessa negociação. E um outro ponto que leva também as pessoas a negociarem, a ocorrerem, né, dentro desse movimento de negociação, para resolver um problema de disputa entre duas pessoas ou mais elementos, né? Às vezes, dentro de algo judicial, por exemplo, né? Dentro de tive lá isso ocorre bastante dentro do nosso Sejusc, por exemplo, tive lá uma colisão, né? Parti lá um carro e uma moto. Então tivemos danos materiais ali, não tivemos danos físicos, não aconteceu nada, mas tivemos um dano material. E aí é preciso, naquele momento, encontrar um acordo que satisfaça ambas as partes, e muitas vezes nós ficamos em posições que precisam ser melhor refletidas. E para isso nós precisamos negociar, né? E a negociação ela se dá através desse objeto, né? Em busca de uma solução para o problema. Quando nós falamos, por exemplo, uma situação como essa. Ou um problema mais simples, né? Do filho não querer ir para a escola, e muitas vezes eu precisar falar com ele e trazer para ele o quão é importante ir para a escola, ou quais são as perdas que ele vai ter se ele não participar daquele momento, quais são os prejuízos sociais, os prejuízos de aprendizagem, enfim. Eu preciso usar os elementos as informações que eu possuo em mãos. E para isso, nós vamos encontrar vários modelos para responder quem sai na frente, né? Quem sai com maior possibilidade de resultados positivos. Bom, tipos de negociações nós temos 4, tá? Mas se a gente for olhar, são 3. Obviamente, nós vamos verificar aí que existem 2 que são posições divergentes, né? Simplesmente isso. Então, nós temos o ganha-ganha, que a princípio é o ideal para todo o processo de negociação, né? Você conseguir que ambas as partes consigam sair satisfeitos de uma mesa de negociação. E isso muitas vezes não é possível, tá? Por isso que existem outros tipos de negociação. O ganha-ganha, ela garante para as pessoas o que nós chamamos dentro da teoria de negociação. Vocês vão encontrar aí, por exemplo, a gente vai falar sobre vários autores, mas na nossa teoria geral de negociação, no Brasil nós temos o Dante Martinelli, que é um grande autor de negociação, a Silvia Valadão, que foi a minha orientadora do mestrado, uma pessoa muito, muito focada na área de negociação também, que versa desses elementos de negociação, de tipos de negociação. E o ganha-ganha, ele traz para ambas as partes a possibilidade de se desenvolver uma ponte duradoura. O que significa isso? Né? Gerar várias negociações. E, na maioria das vezes, isso só é possível quando ambos os lados observam que esse é o principal valor de uma negociação. Não é um resultado único, né? Não é um resultado imediato, mas é um resultado que vai crescendo e se consolidando com o tempo. Isso é muito visível, por exemplo, nas grandes empresas, né? Relações comerciais entre indústria e fornecedores, enfim, esses ambientes proporcionam oportunidades de observar o que é um objeto de ganhar, né? O que é um objeto de obter melhores resultados. Bom, nós temos também aí o ganha-perde, onde eu tenho uma vantagem para um e uma desvantagem para o outro. Nesse tipo de relação, é natural que uma das partes não saia muito satisfeita, embora nós podemos até nesse modelo de tipo, né, nesse tipo de negociação, observar pensamentos futuros também. Às vezes eu perco naquele momento para ganhar outras oportunidades lá na frente, eu não deixo de construir uma ponte duradoura, né? O perde-ganha, que também é essa relação de desvantagem e vantagem, onde uma das partes muitas vezes abre mão desses ganhos naquele momento para também obter melhores resultados na frente, e o perde-perde, que infelizmente ambos acabam saindo prejudicados, né? Isso muitas vezes porque eu tenho um valor definido para ir até a minha mesa de negociação, e na maioria dos momentos, o fato de nós não termos esse objeto atendido, nós frustramos e aí ficamos numa situação bastante delicada. Queria abrir um parênteses aqui, que é muito legal. Estou falando de mesa, né?
muitas vezes a gente fica imaginando a mesa ali, e é isso mesmo, viu, pessoal? Vários estudiosos, inclusive ambientes de negociação, eles pedem alguns cuidados, né? Um dos cuidados, por exemplo, a mesa, ela precisa ser uma mesa que não indique posição, né? Então, assim, que mesa que não indica uma posição? Por exemplo, uma mesa redonda, né? Uma mesa redonda, ela te dá a oportunidade de perceber que você não encontra labirintos, ou melhor dizendo, você não encontra pontos de isolamento, ou seja, você está dentro de uma roda, né? Dentro de um círculo, e é isso que é visível, por exemplo, em ambientes de negociação, como no caso do Sejusc. Quem tiver, obviamente, posterior a essa pandemia, né, tiver interesse de conhecer, nós temos o Sejusc aqui na cidade de Lins, que fica lá no estacionamento da Regional Esperança, aos fundos lá do estacionamento. Vocês vão perceber que lá tem o Centro de Solução de Conflito, e vocês vão perceber essa característica. A cor da parede, o ambiente, né, um adorno no centro da mesa, para tirar muitas vezes a atenção, papel, caneta, são coisas que ajudam no processo. Isso é bem legal, mas só para trazer uma reflexão aqui para todos, tá? Então, continuando, pessoal, é muito importante entender quais são os pontos de um processo que te garantem melhor desempenho dentro de uma mesa, dentro de uma negociação. Basicamente, nós vamos encontrar na teoria 3 elementos, tá? Que é o poder, o tempo e a informação. Alguns teóricos, como no caso do Dante e de outros, tá? Eles trazem ainda o elemento cultura, tá? Que é um elemento muito importante. Por quê? Querendo de uma maneira muito objetiva, nós precisamos entender que determinadas culturas possuem atitudes que determinam uma variável da negociação. Por exemplo, os japoneses, né, eles têm uma característica particular deles de negociar. Os chineses têm uma característica particular de negociar. Eles não negociam de uma maneira voraz, como, no caso, nós, latino-americanos, né, temos essa necessidade, nós somos inquietos, tem uma certa... inquietos e angustiados, né, para resolver aquilo. E muitas vezes eles usam desse instrumento para poder conduzir o processo de uma maneira mais tranquila, até mesmo, né, dizendo assim, mas que ele possa conhecer melhor aquele que está no outro lado ali negociando, para que ao final se objetive aquilo e se concretize aquilo que ele quer obter na mesa ou no objeto de negociação. Então, essas três variáveis, somada da cultura, né, como um plus aí, digamos, nós temos como variáveis básicas. Então, eu preciso saber quem está no poder da negociação. Às vezes, esse poder ele não existe, até mesmo antes da negociação, ele vai passar a existir no decorrer do processo, né? O tempo, muitas vezes nessa situação, como nós estamos dizendo aqui, né? Nós vamos falar, por exemplo, dos britânicos, que são pontuais, que são extremamente calculistas, né? Diferentemente de nós, no caso dos brasileiros, vou colocar nossa cultura, né? Nós temos esse hábito de ser muito lento, muito mais, digamos assim, não muito pontual, né? E acabamos deixando para depois, ou até mesmo nos atrasamos em determinadas ocasiões, e isso nos coloca numa situação de tempo, como elemento tempo e cultura, bastante prejudicados. E a informação como a base, de certa forma, para que você possa propor as ações durante um processo de negociação. Mas a informação, ela é algo que ambos têm a oportunidade de obter. Ambos têm a disposição ali para que ele possa encontrar, através dessa informação, elementos para poder obter ganhos, né? O que muitas vezes não acontece é essa preparação para se chegar à negociação. Negociação é exercício, pessoal. É preciso usar todas essas habilidades que nós estamos conversando aqui, mas, acima de tudo, exercitá-las a ponto de chegar ao momento oportuno e utilizá-las de maneira eficiente.
Vejamos hoje, né? Nós estamos falando aí, o mundo todo vivendo uma situação bastante difícil. Ontem, o nosso professor Pedro Furquim falou de uma maneira muito bacana sobre esse universo ao qual nós estamos vivendo. O mundo está mudando, as empresas estão se revolucionando ainda mais. Nós estamos falando, por exemplo, de uma geração millennials aí que vem com um pensamento totalmente digital, e isso pede um comportamento diferente até mesmo na hora de negociar. E para isso nós precisamos saber o que esses agentes, né, quais são as informações, porque muitas vezes nós estamos falando aí de gerações totalmente divergentes, né? Uma geração altamente conectada, altamente digital, e uma geração que ela está ainda se adaptando às ferramentas que existem, embora isso não seja muito bom, né? Para aquele que está no universo mais da indústria 4.0, por exemplo, já vivencia um processo totalmente diferente. E nós precisamos usar isso. Nós precisamos usar toda essa bagagem teórica para poder conduzir dentro desse universo tão mutável ações e atitudes que agreguem. A gente fala agregar, pessoal, porque o agregar é sempre positivo, né? E na negociação nós vamos observar isso também. É preciso saber usar as palavras para que a outra parte não se sinta amedrontado, ou até mesmo não se sinta na condição de afastamento dessa opção de negociar, né? Isso é importante. E nós vamos ver, então, que esses elementos, somados da cultura, têm bastante influência, e nós vamos ver essa influência presente aí durante vários momentos das nossas negociações. Bom, o William Ury, ele é um dos autores que nós vamos refletir hoje. Ele fala muito dessa perspectiva. As pessoas não conseguem negociar porque elas não percebem que estão numa situação de barganha. O que é uma situação de barganha, pessoal? Uma situação de barganha é simples, né? Para eu barganhar, entender o que é barganhar, eu preciso entender que é uma troca, é uma oportunidade de troca. E essa oportunidade de troca, ela só vai acontecer se eu tiver dentro desse ambiente de negociação disposto a dar ao outro a possibilidade de ficar dentro dessa conduta de negociação na linha de frente, e muitas vezes você voltar a ser de frente e você dar a oportunidade dele também apresentar as suas objeções. Muitas situações de negociação, elas não possibilitam essa barganha porque somente eu quero ter a voz, somente eu quero ter a oportunidade de falar. E isso não gera, em nenhum momento, não agrega valor para aqueles que estão em uma mesa de negociação. Então, reconhecer que nós estamos em uma situação de barganha é a primeira parte para que nós alcancemos aí uma oportunidade de negociação, porque senão fecham-se os interesses, fecham-se as oportunidades, fecham-se as habilidades de troca, e aí nós não vamos seguir adiante. E aí muitas vezes é onde acontece a grande frustração, né? Nós perdemos o equilíbrio e daí por diante. Isso nós visualizamos muito em situações de litígio, em processos judiciais. Isso, de certa forma, é porque as pessoas não souberam usar a posição certa. Poderiam sair dali com o melhor acordo possível, mas, infelizmente, as posições elas não foram respeitadas, né? Conhecer o outro. E olha só que interessante. Não vejam isso de maneira negativa, tá? O conhecer os opositores. Depois, claro, aqueles que quiserem, eu vou deixar meu e-mail aberto para vocês. Eu posso dar algumas dicas de leitura e vocês vão perceber que, na teoria, os estudiosos tratam o outro como opositor, porque negociar é estratégia, pessoal. Nós estamos vivenciando uma estratégia. E aí, a negociação era uma estratégia muito de batalha, né? E não que seja uma batalha ruim, né?
é uma batalha de troca, né? Onde você vai ter a oportunidade de sair ganhando e o outro também. E isso, na maioria dos casos, só vai ser possível se nós dermos a oportunidade de conhecer e ser conhecido também. Essa é uma das etapas da informação, né? E essa informação eu obtenho através dessa atitude de busca. Então, é comum a gente ser comparado como concorrente, é comum assim, a gente ser comparado como adversário, é comum a gente ser comparado como o outro, é comum a gente ser comparado como concorrente, enfim, como várias outras determinações, opositores, como propriamente eu disse, né? E aí é preciso saber quem são os nossos maiores concorrentes, opositores, o outro, o adversário. Quem são eles? Hoje, por exemplo, se nós fôssemos falar, nosso maior adversário é a pandemia, né? Que tem colocado a gente numa condição adversa. E isso não significa que nós não podemos negociar com ela. Nós podemos, nós temos elementos para isso, nós temos informação para isso. Nós sabemos que é necessário ser inteligente para poder conduzir o processo para obter os ganhos necessários. Nós sabemos que a economia não pode parar. E por isso nós precisamos ter também uma conduta de pôr em prática as técnicas aprendidas, os elementos que estão sendo divulgados nas mídias e aqueles que também, de certa forma, não agregam e que prejudicam o desenvolvimento do nosso negócio, o nosso desenvolvimento profissional, enfim, tantos outros elementos que podem sim levar a uma tragédia, digamos assim, ou um prejuízo, né? Muitas vezes irreversível. Bom, pessoal, continuando, eu vou trazer agora algumas dicas que são técnicas importantes para que a gente não perca a capacidade de gerar valor durante um processo de negociação. Bom, então nós já vimos que negociação é a base de tudo, dentro dos processos das relações humanas, está presente na nossa história. Nós vimos, isso é até mesmo bíblico, isso existe durante toda a história humana, existe a necessidade de negociar. Assim como a própria administração, né, que é uma base presente na nossa história humana, ela se faz também evidente dentro das relações sociais desde o início dos primórdios aí, né? Então, vejamos, um dos pontos importantes que nós precisamos ter, e acredito eu que esse se torna muito simples de se obter, é a gente ir desarmado para uma negociação, evitando as agressões, evitando a falta de controle. Muitas das vezes a perda da calma, ela traz esse prejuízo, e é um prejuízo que, se logo no início de um processo de negociação, seja ele um processo simples, ou seja ele um processo mais delicado, nós vamos com certeza sair dentro de uma situação muito, muito ruim, muito difícil e muito prejudicial, né? Uma das coisas que é muito importante dentro do processo de negociação também é aquela máxima que nós escutamos dos nossos avós, né? Assim, a primeira impressão, muitas vezes, é a que fica. E numa situação de negociação, a primeira impressão pode ser a última, dependendo da sua atitude. Então é preciso saber controlar as emoções, mas principalmente saber se posicionar perante as agressões que pode vir do outro lado, e você precisa saber conduzir diante do objeto que está à frente, que é o resultado que você deseja. Então, quando foi a última vez que você perdeu a calma, né? Pode ter sido numa conversa com seus pais, pode ter sido numa conversa com seu parceiro ou sua parceira, pode ter sido com seu chefe, ou pode ter sido com seu amigo, enfim. O que você disse a ele? Como que você se comportou? Depois você pensou melhor? Poderia ter feito diferente? Então, essas 3 perguntinhas básicas fazem você pensar: o que eu poderia fazer de diferente? Um outro elemento que essa geração Millennials, ela é, com certeza, vamos dizer assim, craque, né, nisso, que é a criatividade. Hoje, nós vimos aí, né, o
o Pedro Furquim falou de uma maneira muito enfática. Nos últimos 10 anos, quantas empresas que estavam aí dentro do ranking das 5 maiores, que hoje não fazem mais parte, e olha só quem está dentro dessa disputa das mais representativas, né, as que geram maiores fortunas, e o que elas empregam, né? Então nós temos aí uma situação bem controversa, né? Enquanto eu gero uma riqueza maior, aqui eu tenho uma diminuição de pessoas, né? Enquanto no passado eu tinha um volume de pessoas maior e uma riqueza desenvolvida menor. Então, pessoal, olha que interessante. É preciso, dentro dessa oportunidade, entender quais são as condições que eu posso usar criativas e quais são os elementos criativos que eu posso gerar durante uma negociação. Eu preciso saber olhar, não a posição do outro, mas eu preciso olhar o objeto que está ali à frente. Muitas vezes, se eu ficar focado na posição de quem está negociando comigo, eu vou, na maioria dos casos, perder o controle. E, obviamente, isso não vai gerar ganho algum. Ao passo que, quando eu observo o problema ou o objeto que está sendo negociado, eu tenho mais apreço por aquilo e aquilo me gera opções. E essas opções trazem uma negociação mais prazerosa, trazem essa característica que é muito nossa, né, latina, de sorrir para as pessoas e também tirar esses fatores negativos, esses pensamentos negativos. É bastante usual, dentro de uma oportunidade de negociação, a gente evitar de ir até uma mesa de negociação sem antes de fazer esse esvaziamento, né, de críticas, de valor do outro. Porque, na maioria dos casos, se eu tiver ali um pensamento, um preconceito contra aquela outra parte, e eu ficar conduzindo aquilo dentro de um momento de negociação, certamente isso não vai me garantir bons resultados. Esse aqui eu acho que vocês não conhecem, né? O estresse. O estresse hoje, a maioria das pessoas vivem ele, né? Ele se tornou um fato da vida, né? Seja uma doméstica, seja um grande empresário, seja um estudante, enfim, independentemente de qual posição social você ocupa, é um fato da nossa vida. Só que existe uma chave importante, que quem tem o controle disso somos nós. Então, nós temos o controle do estresse. Nós precisamos saber o quê? Encontrar elementos que tragam uma evitação, um próprio alívio, né? Que é esse equilíbrio do tripé, né? Espiritual, mental e físico. Né? Existem pessoas, por exemplo, que no final de semana ou durante a semana, ela precisa de um momento para ela poder religar os elementos da sua vida, religar aquilo que realmente faz sentido, ou até mesmo para que ela possa refletir daquilo que ela fez durante a semana e entender o que pode ser melhorado, enfim. É preciso usar esse equilíbrio. Às vezes numa meditação, às vezes numa reflexão simples, mas é preciso. E muito do estresse, né, da negociação, é porque a gente quer a todo custo ter o controle desse momento. E nós sabemos que o controle não é sinônimo de resultado, né? Às vezes, a outra parte está me dando, estando no controle, ela está me alimentando com tudo aquilo que eu não tinha de informação para que eu possa dar o checkmate, para que eu possa dar a resposta no momento certo. E aí, eu acabo, obviamente, gerando um ganho evidente, né? Um ganho de confiança, um ganho de relacionamento, onde ambas as partes acabam aí gerando ganhos comuns, tá? Ele ganha e você também pode ganhar. Então, o que uma boa negociação ela possui? Basicamente, para que eu possa ter uma negociação de excelência, eu preciso ter essa atitude
de ouvir a outra parte, né? Existe uma teoria chamada escutatória, é uma palavrinha bastante estranha, mas é uma atitude muito, vamos dizer assim, muito rara hoje nas pessoas. Muitas pessoas querem falar, mas elas não querem ouvir. E olha que desafiador, pessoal. A nossa fala, ela é 6 vezes mais lenta que o nosso pensamento. E se a gente for analisar por essa ótica, olha como é difícil ouvir. Porque você está ouvindo a pessoa e você está 6 vezes mais rápido que ela. E é isso que muitas vezes faz as pessoas perderem o controle no processo de negociação. E perder esse controle dentro da negociação é muitas vezes perder uma boa oportunidade de negociar. E olha que interessante. Falar é o silêncio. Na negociação, um instrumento muito importante é o silêncio. Quando o outro está te falando, você está tendo ali 6 vezes mais rápida a oportunidade de pensar naquilo que poderia gerar aquela fala. Ou naquilo que o que ele está te entregando ali poderia. Quais são as oportunidades? Aí entra a capacidade criativa, né? Então, parem para ouvir mais, né? Às vezes eu saí com a moeda na face que eu escolhi, nem sempre é a melhor. Então, deixa o outro conduzir, para que ele coloque ali quais são os valores reais que ele está trazendo nesse processo, né? A maioria das pessoas gasta tempo demais esperando antes, durante e depois das negociações. Então, eu preciso saber que o que vem antes da oportunidade de sentar à frente do meu opositor, do outro adversário, do meu concorrente, esse tempo de preparação, ele é crucial. Porque eu consigo saber quem é ele, eu preciso saber quais são as razões que levaram ele a estar onde ele está, como é que ele, qual é o passado desse opositor, né? Qual é a trajetória que ele teve na sua vida profissional, pessoal? Isso vai garantindo para nós oportunidades, né? Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho dos elementos, né? O tempo. O tempo já não volta, já foi, né? A gente começou, era 7h30, já é mais de 8 horas, já são aí 8h19, e não volta mais esse tempo. E aí, o que nós fizemos de bom, né? E aí nós precisamos saber que muitas situações de negociação, elas acontecem no imprevisível. E é preciso estar preparado. Por isso que é importante usar a todo momento as oportunidades para se preparar de maneira eficiente para um processo de negociação. Às vezes eu não vou conseguir a hora marcada ali para resultar naquilo que eu preciso, mas eu vou ter um encontro no elevador e que eu preciso usar porque é aquela pessoa que está ali e tem algo de valor. E essa troca ela vai acontecer em questão de segundos. É o tempo de eu descer do 10º para o primeiro andar, por exemplo. Então é preciso entender que o tempo, ele não é, muitas das vezes, algo que eu vou controlar. E, na maioria dos casos, eu não controlo. Ao passo que, se eu for lento demais, eu posso perder o time. Ao tempo que eu for rápido demais, eu posso perder uma negociação, como no caso dos chineses lá, que eu disse no início. Então é preciso ter cautela e conhecer o outro, saber quem ele é, para usar o tempo de maneira agregadora, né? E aí é o que eu digo no final ali, ó. Muitas negociações acontecem durante um almoço, um jantar, um café, né? Ou durante o metrô, ou dentro de um táxi, ou até mesmo num mercado. Muitas vezes acontece. E nós sabemos que tem vários exemplos assim, né? E uma coisa bastante interessante, principalmente quando a gente entra dentro desse olhar jurídico, né? Não estou usando esse elemento em virtude aí da minha experiência dentro do Tribunal de Justiça como conciliador, mas olha que interessante. Quanto mais eu tiver as informações chanceladas ali,
as informações positivadas, digamos assim, mais chances eu tenho de gerar valor para a minha posição, para a minha vez, para a minha condição. Porque o fato de trazer elementos concretos para uma negociação, isso gera no outro uma credibilidade. Isso gera no outro uma confiança. E isso está impresso, está dito, né? Não está apenas verbalizado, está pactuado. E isso é bastante interessante, e nós percebemos que as grandes empresas, quando tem um grande contrato ou uma proposta, elas já apresentam um pré-contrato ali como forma de mostrar a sua seriedade diante da palavra que foi ali impressa. Legal, isso é muito importante. E as informações, como eu já disse anteriormente, quanto melhores elas forem, melhor será a minha postura. Porque quanto mais informação eu tenho do outro, mais eu sei conduzir o outro àquilo que eu preciso. E para conduzir o outro naquilo que eu preciso conhecer ele a ponto de permitir ele se sentir à frente do processo. Isso é a garantia que eu tenho. Porque eu estou usando essa estratégia ao meu lado. Né? Muitas negociações elas são conduzidas totalmente por uma parte e sem muitas das vezes a outra parte entender por que ele está sendo tão favorável, o acordo é fechado na melhor forma para ambas as partes ou até mesmo para aquele que aguardou o seu silêncio, né? Aguardou ali o momento oportuno. E uma coisa que nós ganhamos aí, e nossas mães usam muito isso, né? Tô com uma intuição aqui, não vai para tal lugar, isso não vai dar certo, né? Nós sabemos que a intuição ela é um fator bastante comum, né? Eu usar isso como um estabelecimento de proposta, né? Então, usar a intuição, ele pode gerar uma proposta 10% abaixo daquilo que eu espero. Bom, se isso acontecer, qual que é a minha melhor proposta? Quando eu falo a minha melhor proposta, qual é a proposta mínima aceitável durante uma negociação? E o que essa meta diz? Justamente isso, né? É eu proporcionar, antes mesmo de estar negociando, intuitivamente, quais são as alternativas ao melhor acordo, né? Nós vamos ouvir isso dentro de uma teoria que nós vamos ver de William, que ele fala da melhor proposta ao acordo, o melhor acordo da negociação, que é a famosa MAN, né? Nunca é tarde para a gente poder melhorar, isso a gente sabe, na administração, a melhoria contínua é uma das teorias que nós sabemos que não falha, né, pessoal? E a escola japonesa nos ajudou a entender vários elementos, Kanban, Ishikawa, enfim, tantos outros elementos dentro dessa escola da melhoria contínua e que vão justamente fazer parte aí dentro dessa conduta de negociação. E uma coisa que é importante, que a gente tem que reconhecer, é que nós não podemos nos vitimizar, né, durante uma situação assim. Porque não foi bom, porque foi culpa do outro. Não, isso não existe, né? Eu preciso saber quais são os meus objetivos. Essa é uma grande perspectiva que os grandes negociadores não deixam se perder, que é saber aonde quer chegar, é saber estabelecer a sua meta, tá bom? Então vamos saber aqui quais são as personalidades de grandes negociadores, tá? E aqui eu estou falando de grandes negociadores, que estão à frente, são grandes CEOs, enfim, pessoas que estão dentro do mundo das negociações e que nós sabemos aí da sua capacidade para nos ajudar aqui enquanto estudantes desse processo. Então, primeiro, a empatia. A empatia cai bem em tudo, né, pessoal? A gente saber se colocar no lugar do outro, né? Isso dentro de uma negociação, então, nem se diz. Saber o que o outro espera de mim. O que a outra parte está ali, muitas vezes, objetivando com a minha oportunidade de negócio. Porque a partir daí eu consigo também traçar quem é ele, como ele agiria, né? O respeito
Respeito também cai bem em todo lugar. Então, saber que ali é uma oportunidade para se construir uma grande relação. Então, nós não podemos perder o controle. A integridade pessoal, uma das coisas que nós não ganhamos é com a mentira. Aquela historinha de que mentira tem perna curta, tem mesmo, tá? Infelizmente, pessoas que adotam essa estratégia de mentir, elas ganham naquele momento, mas perdem durante toda a história. Então, pessoas que têm relações com grandes parceiros, provavelmente é uma relação verdadeira, íntegra. A justiça, que é um outro elemento da personalidade desses grandes negociadores, saber ter o olhar para aquilo que o outro espera, né? Não também perder ali o senso de moralidade, né? A paciência, que ajuda também no respeito, na empatia, no controle, na condução, nessa integridade. A paciência, que é um elemento, um valor de natureza importantíssima para nós, né, nos dias de hoje. Temos que ter paciência pela situação que nós estamos passando, entender, acreditar que ela vai passar e que nós vamos superar e sairemos melhores. A responsabilidade, saber qual é o seu papel, saber o seu compromisso com aquele momento, né? Então, é não deixar de cumprir a sua importante responsabilidade. Ser flexível, aí, claro, aquela criatividade, ela entra como elemento importante da flexibilidade, até porque nós poderíamos usar uma palavra bonitinha que muitos estão usando, mas que é realmente isso, que é a resiliência, que é a capacidade de você resistir àquela coisa que está ali na sua frente. Propostas que não são propostas que agregam naquele momento, mas que precisam ser observadas, ouvidas também. Senso de humor, né? Saber usar também esse senso de humor, porque ela é uma habilidade que te trai em determinadas situações. É preciso perceber em qual momento quem aceita esse determinado tipo de atitude. E a autodisciplina, né? Que é entender o seu comprometimento com aquilo que está acontecendo à sua frente. E aí, pessoal, acho que fechando tudo isso, essa autodisciplina diz também qual é o sucesso que você espera para a sua carreira, enquanto profissional ou enquanto pessoa. Essa disciplina de poder olhar para aquela oportunidade de acordo, aquela oportunidade de negociação, como a melhor ou única oportunidade que você vai ter. E como que você pode usar as métricas, digamos assim, para saber se você está indo bem ou se você está indo mal dentro de um processo. E a partir daí você vai construindo melhorias dentro da sua atividade profissional. Então, regras fundamentais. Primeiro, identificar as oportunidades, pessoal. Compras importantes, mudanças de trabalho, transações importantes, escolhas de trabalho, né, que muitas vezes eu preciso saber se eu escolho ficar, ou escolho avançar, ou até mesmo se eu escolho empreender. Hoje, muitas pessoas estão sendo colocadas dentro dessa provocação, digamos assim. As pessoas estão sendo provocadas a saírem do quadrado, né? A saírem dessa estabilidade. A pandemia está fazendo isso. Prova disso é o que aconteceu hoje, por exemplo. Foi registrado o maior número de aberturas de empresas na história no estado de São Paulo. Isso mostra que as pessoas, mesmo na situação de pandemia, nós estamos criando novas oportunidades de negócio. Mais de 20 mil empresas. E são empresas não de microempreendedores individuais, nós estamos falando de empresas que são empresas Eireli, SA, Limitada, empresas que geram emprego, e isso é legal. Isso mostra que o nosso país está retomando as suas atividades. E isso através do quê? Das oportunidades. Então nós precisamos identificar elas, seja numa negociação, ou seja dentro, propriamente dito, aí, da nossa vida. Encarar a oportunidade como uma negociação de verdade, né? E esse movimento é negociar, né?
Eu saí desse movimento de conforto e para um movimento de sair dessa zona de tranquilidade, ser ousado, não ter o controle de todas as variáveis, que isso é natural dentro de um ambiente empreendedor. Então, nós precisamos saber. Faça, no caso aqui, né, um exame para identificar as falhas após a negociação, que é o que eu acabei de dizer para vocês ali, né? Essa autodisciplina de olhar para o que eu fiz que não ficou legal, que poderia ter sido melhor, o que o outro me avaliou de uma maneira que não ficou positivamente entendido. Enfim, é saber se autoavaliar. E aí o feedback, ele acontece quando a gente tem o respeito, quando a gente tem essa responsabilidade, mas acima de tudo quando a gente sabe olhar para o outro de maneira agregadora. E, no caso aqui, resumindo, né, uma coisa bem interessante, se a vida é um jogo, pessoal, a negociação é um meio de vida. Por que é um meio de vida? Porque a todo momento nós vamos viver esse jogo. A vida, ela traz essa necessidade de a gente negociar, né? Eu negociar se eu vou até mesmo transgredir aquilo que está na minha frente, né? Uma norma, se eu vou deixar de ser ético. Infelizmente existem situações assim, nós estamos vendo isso acontecer, né? Infelizmente, isso tem acontecido no nosso país. E isso é uma negociação que a pessoa faz com ela e com o seu senso, né? Infelizmente. E, falando sobre ética, eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, e eu acho bastante interessante a gente refletir sobre esse ser ou não ter, né? Ser ético ou não, né? Ou o que vem a ser essa ética? Vamos ver esse vídeo rapidinho. Bom, pessoal, 3 pontos importantes aqui para a gente entrar dentro dessa possibilidade de você planejar a sua negociação. Vocês perceberam que Cortella trouxe 3 elementos, né? Quero, posso e devo. Esses 3 pontos são os pontos que alinham o que é o sentimento e o pensamento da ética, né? E o que muitas das vezes a gente não entende, né? Essa situação da moral, que na verdade a moral não é a ética, mas sim é a prática da ética. Então, é bem legal, eu tenho certeza aí que esclarece e muito o que é a ética. E na negociação é isso, né? Eu preciso saber o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Mas eu preciso entender também que nem tudo aquilo que eu posso, que eu quero, eu posso, nem tudo aquilo que eu posso, eu devo, nem tudo aquilo que eu devo, eu quero. E são esses elementos que fazem reger aí uma boa negociação. Então, como que nós vamos planejar esse processo? Então, primeiro, pessoal, olha essa frase de Abraham Lincoln, tá? É uma frase que diz tudo sobre o que é negociação. Se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado. Isso significa que eu passaria, pessoal, mais de 60% do meu tempo me preparando para negociar. E olha só que interessante. Quando a gente pega a palavra negociação, né, que vem do latim, negue, ótimo. Negue, negar. Ótimo, descanso. É a atitude de negar o descanso. Então, não se descansa enquanto a gente busca a solução de um determinado problema. E é isso que faz com que nós entendamos aquilo que é o planejar a negociação. Então, William Ury, um dos grandes estudiosos e que traz essa teoria desenvolvida em Harvard, uma das melhores universidades de negociação do mundo, ele fala o seguinte, ó. São 3 objetivos básicos. Eu preciso identificar os componentes de negociação, preparar para negociar com êxito e obter benefícios maiores e aplicar os 7 princípios para conseguir acordos satisfatórios. Então, olha só, conhecer a outra parte, que são esses componentes, tá? Que é o outro ou o meu adversário, como eu já disse para vocês, e preparar a negociação é a busca dessa informação, é amolar o machado. É eu me dedicar 60% do meu tempo para isso. E aí sim, aplicar os 7 princípios e que nós vamos, no decorrer da nossa fala aqui. Que nós já falamos também, tá? Primeiro, separar as pessoas do problema. Isso dificulta e muito
Porque a gente fica olhando no outro sempre sem entender que o outro ele está ali, mas o objeto maior não é ele, e sim aquilo que se está negociando. Isso não ajuda, porque num litígio, por exemplo, o outro sempre é visto como alguém que você quer combater. Isso não ajuda, né? Embora a gente fale que é o nosso oponente, que é o nosso concorrente, que é o adversário, isso não significa que a gente tem que focar nele, tá? A gente tem que conhecer ele para saber da onde poderão sair as suas alternativas para o acordo, tá? Centrar-se nos interesses, não nas posições, ou seja, centrar-se no objeto, na solução do problema. A gente percebe que quando a gente sai da posição, a gente consegue olhar do alto. Isso até é uma atitude que o William Ury fala, né? Sair da situação que você está e olhar do ponto mais alto da negociação. E pode ser, muitas vezes, o olhar de fora, né? É você ter a capacidade macro de observar os elementos que estão sendo colocados ali. E aí vem, claro, o saber ouvir. Ter claro o quanto se pode ganhar e perder no processo, que são as metas. E quando eu tenho essas metas definidas, eu com certeza consigo gerenciar melhor as minhas propostas durante o acordo. E olha só, nós temos 3 grandes categorias dentro dos princípios da negociação. Nós falamos lá o tempo, poder e informação, certo? Aqui nós estamos falando de princípios, lá foram variáveis. Então, os princípios, as pessoas, o problema e a proposta. Então, as pessoas são esses seres que possuem egos, emoções, e que nós precisamos entender como o nosso adversário, como o nosso concorrente, como o nosso opositor, mas nós precisamos entender isso para extrair quais são as atitudes que ele poderia ter durante uma negociação. O problema é para a gente poder justamente elaborar o próximo ponto, que são as propostas, né? Entender o problema, o real problema, onde que estão os limitantes desse problema, para poder identificar as propostas e as alternativas para esse melhor acordo. Então, as pessoas, elas podem ter vários fatores que regem essas pessoas. Um deles é a emoção, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, olha só que interessante. Qual a principal causa de acidentes com morte nos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar que a maior causa são as pessoas, nós esquecemos dos fatores que levam as pessoas a causarem acidentes. E aí eu não resolvo o problema, né? Eu não resolvo. Se eu focar na pessoa, eu não vou identificar que o álcool está sendo um grande problema, que o sono está sendo um grande problema, que a agressividade está sendo um grande problema e que o alto volume do som, por exemplo, está sendo um grande problema. Então eu preciso atacar o problema e não as pessoas. E a partir daí eu encontro as reais soluções para os problemas sociais ou de um processo de negociação. Quanto as emoções e reações podem influir nos resultados de uma negociação? Olha, o tanto que nós poderíamos aqui focar nos que causaram o acidente e esquecer dos reais motivos que causaram os acidentes e não gerar nenhum tipo de resultado. Isso, infelizmente, a gente vê acontecer. Então, ele usa esse termo, subir a sacada, que é o que eu disse para vocês anteriormente, né? Eu saí de cena. Eu ter, assim, a capacidade macro, uma perspectiva maior sobre aquilo que está acontecendo em volta dessa negociação. É observar e ter aí essa postura de sair da posição de agente e ouvinte. E aí a gente se colocar no lugar do outro, a empatia, né, o poder da diplomacia, a escutatória, que é um outro elemento que nós falamos bastante já aqui, olhar com outros olhos a situação, ter essa percepção, as minúcias, né? A gente não fala muitas vezes assim que existe as entrelinhas quando as pessoas falam, né? Eu percebi nas entrelinhas, é isso, né? É entender as entrelinhas desse processo. Aí vem o problema, né? Que é o poder da compreensão, centrar-se nos interesses, esquecer a posição do outro, né? E saber olhar essa condição de janela aberta ou janela fechada. Vejam, vamos usar um problema aqui, ó. Eu tenho
o interesse de respirar o ar fresco enquanto vejo TV, e eu tenho o interesse de não querer que os papéis voem enquanto eu estudo. Então, eu estou estudando no mesmo ambiente que está assistindo TV, e ali eu não quero ficar, né, numa situação de problema com os papéis voando, e o outro ali com o calor, né, ou até mesmo o ar fresco, respirar. E aí, como que eu soluciono esse problema? Eu não vou tirar eles desse ambiente. Eu não posso. Essa é uma determinação. Porque aí eu estou rompendo as relações. Eu quero os dois no mesmo ambiente. E aí, qual seria a melhor alternativa para isso? Se eu focar nas pessoas, eu esqueço que eles estão numa casa e que eu posso abrir outras janelas e que essas janelas vão fluir o ar e não vai, evidentemente, voar os papéis de quem está ali preocupado durante o estudo. Então, vejam, é preciso sair das posições para entender a melhor alternativa. Inventar opções. Aqui é o senso de criatividade, né? Separar a criação e o julgamento, né? É separar aquilo que está em jogo, né, das pessoas. Então, quanto mais eu tiver opções, mais possibilidades eu gero para extrair do outro, do meu oponente, do meu adversário, do meu concorrente, uma opção bacana, né? E olha só que interessante, vou trazer um problema aqui para vocês, eu quero saber se vocês teriam essa mesma atitude. Imaginemos então que um pai deixou 17 camelos para ser dividido entre seus 3 filhos, em um testamento em que afirmava: o mais velho deveria ficar com a metade, o filho do meio com 1/3, o filho mais novo com 1/9. Como que nós resolveríamos essa questão? Vocês perceberam que a gente teria uma dízima periódica, e dividir um carneiro, a gente teria que matar algum dos carneiros. E essa não é uma opção, tá, pessoal? Então, a opção é a gente dividir de maneira igualitária, vamos dizer assim, seguindo a proposta dada pelo testamento. E aí, olha só, chamaram uma sábia anciã para solucionar o problema sem prejudicar as partes. Olha o poder de quem observa ali, daquela situação que eu disse para vocês. Sair de cena, né? Olhar de fora. Deixar as pessoas de lado. E observar ser criativa. E essa anciã foi bem criativa. A anciã, ela doou um camelo dela como forma de incentivo aos irmãos para chegar a uma solução. Olha que interessante. Ela doou um camelo dela. Eu tinha 17. Então passei a ter 18 camelos. Então, se o mais velho ele tinha que ter metade, então ele ficou com 9. Se o do meio ele tinha que ter 1/3, então 1/3 de 18, só dividir por 3 eu tenho 6 camelos. E o 9, que era o do mais jovem, vamos dizer assim, da rapinha do tacho, teria que ficar ali com o 9, que seria 18 dividido por 9, e daria 2 camelos. Só que vejam, se eu pego 9 camelos, mais 6 camelos, mais 2 camelos, eu tenho 17 camelos. E o que aconteceu? Sobrou 1. E quem tinha dado o camelo foi a anciã. E ela recebeu o camelo dela de volta. Percebem? É preciso deixar as posições de lado e focar naquilo que é o objeto para ser solucionado. Essa é uma técnica muito usada por nós conciliadores do Tribunal de Justiça para entender como mediar melhor esse processo. E é através dessa mediação que nós alcançamos melhores resultados. Então, utilizar critérios objetivos, ter o equilíbrio, né? Aí é o senso de justiça. É o saber que é preciso usar a coerência. Isso acontece muito, por exemplo, numa situação dada ali como caso, nas fusões. Então, tem grandes empresas que estão vivendo uma fusão ali, e aí, certamente, eu tenho um novo presidente que precisa ser negociado aí, porque eu teria 2 presidentes, mas eu preciso de um só, e muitas vezes eu coloco ali o mais velho, né? A localização da matriz passa a ser a que está mais próximo dos clientes, então eu preciso deixar de olhar as posições de quem está ali
e passar a observar o que é melhor para a minha empresa. E aquilo que eu disse para vocês, a MAN, que é a melhor alternativa ao acordo negociado. Essa técnica usada por William Ury é porque nós sempre temos uma melhor alternativa, mas ela não pode ser engessada. Tá? E ela não significa também que é o nosso mínimo, porque nós precisamos entender que quando a gente cria um mínimo, nós podemos perder aquilo que eu disse para vocês lá no início, que é a possibilidade de construir uma ponte duradoura. Eu posso perder nessa negociação, mas ganhar nas relações. Então, a MAN, ela tem que existir para que eu possa ter uma certa condição para o acordo. E também uma condição para decidir o acordo. Então, olha só, vamos ver mais uma situação aqui que eu gostaria de contar com vocês. Você faz parte de uma equipe comercial que está prestes a vender um projeto a seu cliente. Você e sua equipe trabalham 6 meses para isso e a venda está quase concretizada. O cliente está satisfeito com o produto que foi oferecido, com a duração do contrato, que é 1 ano, e aceita o acordo, mas pede um desconto de 15%. Vejam, o cliente está satisfeito, ele gostou do produto que você ofereceu, ele gostou da duração do contrato, ele aceitou o acordo, mas tem um detalhe, ele quer 15% de desconto. As comissões do ano inteiro impedem essa venda. Toda a margem de lucro desaparece um segundo depois de 6 meses de trabalho árduo. E aí? Entra aqui a oportunidade de você desenvolver uma ponte duradoura. Aqui, escrito como ponte dourada, que também é um termo usado, que é usado pelo William Ury. Essa ponte duradoura, ou ponte dourada, é essa oportunidade de você mostrar para o outro que você está disposto a gerar valor para ele e valores em outras oportunidades, né? Que é justamente isso. É o poder que você traz dentro de uma negociação, que é esse discurso da vitória, né? De, olha, nós vamos porque nós temos interesse em ser parceiro, né? E isso gera, certamente, emoções que poderão conduzir novas oportunidades. Certo, pessoal? Então, existem 3 motivos básicos pelos quais aí a gente resiste a fechar um acordo. Uma necessidade não satisfeita, aquela mínima que eu gero, né? Ficar fora do acordo e temer a reação do outro, né? Às vezes, esses 15% eu não poderia dar desconto porque meu chefe estabeleceu a mínima, mas ele esqueceu que ele era um importante acordo e poderia gerar novos contratos para a nossa empresa. Então, isso precisa ser colocado dentro do pensamento estratégico. Lembra? Estratégico, tático, operacional, aquela pirâmide das decisões. É preciso entender que quem está no estratégico precisa ter capacidade de entender o que é estratégia. E isso é uma estratégia. Então, alguns obstáculos que nós precisamos reconhecer para entender a outra parte. Existem táticas que são obstrutivas, que é procura interromper o processo de negociação. Não, chega aqui, eu não posso mais, esse acordo não dá certo, você não está sendo flexível. Enfim, é preciso entender esses movimentos. Eu tenho os ofensivos também, que tentam aí prejudicar as relações, transformar a negociação numa guerra, numa batalha. Isso não é legal. Para isso é preciso ter o equilíbrio, para isso é preciso ter esse cuidado, as informações e o escutar. Tem também as enganatórias, né, que acontecem muitas vezes com a mentira, né, querendo manipular aquilo que ele tem e não é legal. E para isso nós precisamos saber vencer os obstáculos, vencer essas técnicas, essas táticas. Então, estar atentos aos sinais, ser flexível às diferenças culturais. Lembra, poder, tempo, informação e a cultura como um plus, né, dado lá por Dante Martinelli e por outros autores, mas que vale a pena a gente identificar essas armadilhas, essas situações que geram prejuízos na negociação. Só corrigindo, a Silvia Carvalho também, uma grande defensora do fator da cultura. Pessoal, a gente já está chegando próximo ao fim. Eu queria mostrar para vocês esse último vídeo, para vocês entenderem como é preciso
ter senso de justiça numa negociação, para que a gente não corra o risco de perder o melhor acordo. Vejam. In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm gonna give her. You get 3. So you get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer. And then, both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. Listen, no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner, who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5 now. Okay. You get 4. Okay, I gotta give you 5 coins for you and 5 for me. I'm gonna give you 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yeah. Yes. The children are happy to accept. Perceberam, pessoal? É preciso ter senso de justiça, porque senão a gente perde a oportunidade de sair com um bom acordo. Então, para finalizar, eu trago para vocês esse pensamento. Inevitavelmente, as pessoas negociam a todo momento. Dessa forma, sem dúvida, negociar é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento do sucesso pessoal e profissional de qualquer indivíduo. E é isso, pessoal. Nós precisamos usar essa oportunidade, essa influência que nós temos de negociar para obter valores agregadores para as nossas carreiras profissionais e pessoais. Desejo a todos vocês sucesso. Agradeço mais uma vez ao professor Silvio pelo convite, ao professor Ney, que está aqui conosco, ao Pedro, que ajudou aí na parte audiovisual, e à Unilins por essa brilhante iniciativa. E parabéns a todos vocês, futuros administradores, gestores, e esse é o nosso dia. Parabéns, pessoal. Obrigado, professor Tiago. Receba os nossos aplausos virtuais, como disse ontem o professor Leonides. No começo eu disse que estavam presentes na nossa plateia virtual alunos dos cursos de administração da Unilins e da ETEC de Lins. Só que eu me esqueci de citar também os alunos do nosso centro de ensino à distância e muitos de outros estados, vários do Rio de Janeiro e vários também de Minas Gerais. Então, obrigado, parabéns, Tiago, pelo amplo conhecimento e obrigado por compartilhá-lo com a gente nessa semana do administrador. Bom, para a gente não alongar muito, vamos então a 3 perguntas que eu escolhi, seguindo o seguinte critério, pessoal. Foram várias perguntas, eu separei aquelas que certamente vão complementar a fala do Tiago, né, porque já que ele citou uma série de coisas aí a respeito de negociação, eu vou fazer aquelas perguntas que certamente a resposta do Tiago vão complementar tudo que ele já falou. E separei também algumas que acabam respondendo a maior parte das outras questões que foram feitas também. A primeira delas, Tiago, vem do Wellington Tom. A pergunta dele é a seguinte: como enfrentamos as crises numa negociação quando o adversário não está disposto a ceder? Como enfrentamos as crises numa negociação quando o adversário não está disposto a ceder? Wellington, boa pergunta. Bom, como dica, eu volto naquela primeira fala nossa, né?
é preciso reconhecer quais são os limites que existem dentro dessa relação de negociação para que ele tenha essa atitude negativa de procurar uma oportunidade de negociar. Porque a gente só vai obter resultado se as duas partes tiverem condições de negociar. Porque se não existir comunicação, principalmente a comunicação, a tão famosa comunicação, nós não vamos conseguir gerar resultado algum. Então, para vencer esse processo, é preciso conhecer melhor, então, quais são os reais interesses desse outro, ou desse meu oponente, ou desse meu concorrente, para que eu possa me preparar melhor durante uma negociação e, muitas das vezes, ali, abrir espaço para que ele articule melhor. Ok. Acho que o Wellington deve estar satisfeito com a tua resposta. A segunda pergunta vem da Aline de Paula Oliveira. Ela diz o seguinte: em leituras, sempre me deparo com o termo gestão de conflitos. E a pergunta dela é o seguinte: é o mesmo que negociação? Se não é, como diferenciá-las? Desculpa, você pode só repetir o nome dela, por favor, Varley? Aline. Aline? Isso. Aline, excelente pergunta. Assim como a pergunta do Wellington, uma coisa que é muito interessante. Se nós falarmos de conflitos, nós estamos falando de negociação. O conflito, muitas vezes, interno de valores que nós temos, né? Os conflitos de entendimento sobre aquilo que é ético, por exemplo, isso é um conflito de valor. E os conflitos que existem dentro das organizações podem ser conflitos de relacionamento, conflitos de posições, e aí, claro, as técnicas de negociação, elas estão aí para nos possibilitar várias outras formas de estabelecer ganhos nesse conflito. Obviamente, a condição de conflito não é boa, mas ela pode se transformar em uma oportunidade. Isso eu acredito. Utilizando as técnicas de negociação, utilizando as oportunidades que se tem dentro desse conflito, para que ele se torne um conflito construtivo. E é isso que nós... Onde não se tem contato presencial e não se dá para perceber a reação da outra pessoa. Bruno, bem-vindo. Nós estamos aí vivendo esse momento, né? Bom, vou dizer para você uma realidade que eu sinto em virtude disso, né? Hoje, todas as negociações que ocorrem dentro dos tribunais, dentro do centro do nosso Sejusc, elas são virtuais. E isso é algo muito, muito novo para a gente, né? Até porque nós temos ali uma mediação. E o que nós percebemos é que as pessoas, na minha opinião, né, as pessoas têm aí uma oportunidade de utilizar esse distanciamento para focar realmente naquilo que interessa, né? Nós estamos em ambientes diferentes, tratando sobre assuntos de interesse, e que, a partir daí, a gente não está observando a posição do outro, e sim aquilo que está sendo verbalizado, aquilo que está sendo gesticulado, e a gente pode, muitas vezes, observar através das tecnologias, né, usando a videoconferência, mas em situações quando a gente tem uma necessidade de negociar, muitas vezes a gente não tem a imagem da pessoa, mas a gente tem o trato, a gente tem a informação, a comunicação. E eu acho que, dentro dessa perspectiva, o que nós precisamos usar são essas técnicas, como eu disse, de alimentar-se dessas informações, usar esse objeto, né, de afiar, amolar o machado, para poder ter condições de gerar melhores alternativas durante essa negociação. Legal, Thiago. Então, com a seleção das questões feitas, eu anuncio que os ganhadores das máscaras da Unilins, as máscaras contra a pandemia, os ganhadores são Aline de Paula Oliveira, Bruno Dornelles Lopes e Wellington Tom. Devem entrar em contato com a Unilins para identificar como que vai ser a retirada desse material, ok? Antes da gente encerrar, então, Thiago, eu gostaria das suas últimas palavras, por favor. Mais uma vez, eu agradeço a Unilins, na pessoa do professor Vorley, do professor Silvio, e também do técnico, o Pedro, que nos ajudou. Agradeço a vocês que ficaram até esse momento conosco, parabenizo vocês pela atitude, e eu tenho certeza que o evento amanhã vai ser ainda melhor, e que o Plínio vai abrilhantar ainda mais essa semana, e viva nós, administradores! Legal.
Eu vou, então, pedir para o nosso técnico Pedro Neto mostrar o certificado do palestrante. Por favor, Pedrão. Vorley. Oi. Se me permita, eu gostaria só de fazer um agradecimento. Claro. Agradecer aí ao pessoal da minha família que está participando também da live, que colocou no grupo da família que está assistindo, e também aos meus colegas e amigos lá de Goiás que estão participando dessa oportunidade. E parabéns pela essa abertura a toda essa comunidade. Isso gera o quanto que o conhecimento ele é democrático, né? Muito bem. Legal a presença da família, é sempre bom, reforça as nossas energias, né? Com certeza. O Pedrão está mostrando lá o certificado, o Thiago está ali. Certo? Esse certificado será entregue numa oportunidade a você, assim como forma de materializar a sua participação nessa Semana do Administrador. Ok? Thiago, muito obrigado. Obrigado por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Obrigado a todos os alunos com a presença virtual, todos esses que acompanharam nossa palestra, esse pessoal do nosso centro de EAD, principalmente gente de muito distante, né? Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, eles estavam participando também da palestra, e é o que nos possibilita a tecnologia, né? Ela é sensacional, apesar das distâncias que ela mantém com a gente, mas nos propicia aprendermos mesmo à distância e termos contato com profissionais de alto gabarito, como é o caso do nosso amigo Thiago. Obrigado, pessoal, e amanhã teremos a palestra final com o professor Plínio Mamprim, que abordará as inovações e tendências das ferramentas de gestão. Galera, um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.